Olá, graça e paz. Louvado seja Deus. Espero que esteja tudo bem com você e com sua família. Damos continuidade ao capítulo 4, a visão do trono de Deus. Depois dessas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Verso 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Amém? Então ele vai ter uma visão do trono de Deus, e ele tenta, através de figuras de linguagens, descrever, né, a grandiosidade desse trono. A expressão imediatamente eu me achei em espírito denota um estado de sensibilidade espiritual aguçada. No trono, alguém sentado é identificado no verso 8 como Deus, que é descrito não em forma, mas em termos de brilho e glória, né? Falando da excelência, do poder de Deus, amém? Então, muito brilho, muita glória. Jaspe é provavelmente um diamante, sugerindo pureza ou santidade. Sardônio é a cornalina de um vermelho profundo, retratando a ira vingativa de Deus. Esmeralda é verde, a cor dominante de um arco-íris, simbolizando a misericórdia. Então é interessante, né, nós vermos no caráter de Deus esses atributos, né, essas características da sua ira, da sua misericórdia. Da sua ira contra o pecado, né, da sua misericórdia por amar o pecador e o mundo. 24 tronos são representantes celestes de todos os redimidos, glorificados e entronados, que adoram continuamente. Vestidos de branco simboliza a pureza. As coroas sugerem vitória e alegria, e não autoridade política. Relâmpagos e trovões descrevem o poder impressionante e maravilhoso de Deus. 7 tochas de fogo representam os 7 Espíritos de Deus, o Espírito Santo. Então, é interessante o que ele vê aqui, né? Então, a abordagem interpretativa do livro de Apocalipse. Muitos cristãos devotos se surpreendem ao descobrir que outros crentes igualmente dedicados encaram a profecia do livro de Apocalipse de maneira diferente da deles. O livro tolera um amplo aspecto de abordagens, mas é denominador mais comum entre todas é o triunfo definitivo de Jesus Cristo, que culmina a história com sua última vinda e reina com e através de sua igreja para sempre. Então, mais importante do que as abordagens interpretativas do que seria, o livro culmina com a vitória de Jesus Cristo, com a vitória da igreja de Cristo Jesus, aqueles que foram lavados, remidos, aqueles que não negociaram a sua fé, aqueles que viveram uma vida para Deus, em busca da santidade, em fazer a vontade de Deus, em estar unido junto aos ministros que dedicam a sua vida, amém? A vitória está exatamente por isso, porque eles não amaram a própria vida até a morte, pelo sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. A abordagem mais popular e amplamente discutida é a chamada interpretação dispensacionalista. Ela propõe que o arrebatamento da igreja é mencionado no verso 1, quando os redimidos em Cristo são levados para o céu, para encontrá-lo nos ares, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Então, Apocalipse 6 até o capítulo 18 é considerado como a grande tribulação, que está descrito também lá em Mateus 24, 21, ou o derramamento da ira de Deus, como está escrito em 1 Tessalonicenses 5, 9, da qual os crentes
são mantidos afastados. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Você, eu, nós, igreja, não vamos passar pela grande tribulação. Essa abordagem encara Israel como o povo de Deus na terra. Naquele momento, a igreja já foi arrebatada, restaurado a Jerusalém, protegido por selo divino, louvando em um templo reconstruído, capítulo 11, versículos de 1 a 3, e sofrendo na mão do anticristo. Essas figuras, no estudo da escatologia, nós estudamos essas figuras no que diz respeito às coisas do fim. Amém? Já a visão futurista moderada não é tão amplamente publicada, mas acredita-se amplamente na mesma. Propõe o livro do Apocalipse como resumindo a conclusão da profissão duradoura da igreja através da tribulação e do triunfo, conflito e vitória, e na consumação da volta climática de Jesus Cristo para a sua igreja. A tribulação geralmente é vista como duradoura, mas aumentando em intensidade, de modo que a igreja seja compreendida como presente durante grande parte da desordem até pouco antes do derramamento das 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus, Apocalipse 15, 7. Isso acontece durante o capítulo 16 e culmina com o colapso da ordem mundial atual nos capítulos 17 e 18. Dentre outras visões, destacam-se a posição histórica, encara Apocalipse como uma profecia simbólica de toda a história da igreja, sendo os acontecimentos do livro um retrato dos acontecimentos e movimentos que moldam o conflito e o progresso da igreja cristã. Os preteristas encaram o Apocalipse como uma mensagem de esperança e conforto apenas para os crentes do século I, oferecendo-lhes uma expectativa de sua libertação da perseguição e opressão romana. Já os idealistas não formulam nenhum foco ou esforço de interpretação de partes específicas do livro, vendo como um retrato amplo e poético do conflito entre o reino de Deus e os poderes de Satanás. É muito interessante nós vermos essas outras visões. Irmãos, mas nós precisamos definir que visão nós vamos seguir. Amém? Então, mediante estudar a palavra de Deus e pelo que eu tenho acompanhado de alguns professores, de alguns escritores ao longo da minha vida, o que eu mais entendo é que nós precisamos estar preparados para a vinda do Senhor. Amém? É como diz aqui, mais importante do que brigarmos a respeito, se nós vamos antes, no meio ou depois, é nós estarmos nos preparando e com foco no serviço a Deus. Então, não seja apenas um burocrata da fé, não seja apenas uma pessoa que, debate filosofias, debate teologia, debate conceitos e esquece de viver a vida para Deus. Amém? É muito importante nós conhecermos a palavra, mas mais importante também é misturarmos essa palavra com o fogo do Espírito. Sempre nós temos que misturar palavra e Espírito. Não somente palavra, porque pode nos levar, vamos dizer assim, a uma teologia somente conceitual. E não somente espírito, que pode nos levar para um radicalismo emocional ou até mesmo demoníaco. Nós precisamos comungar as duas partes, unindo o conhecimento da palavra, a unção do Espírito e mantendo um equilíbrio ao longo da nossa vida cristã, no serviço a Deus, no amor aos irmãos, amém? Na evangelização dos povos não alcançados, nas orações, no partir do pão e na comunhão. Esta era a característica da igreja de Atos. Deve ser a característica da igreja de hoje, porque a igreja de Atos não é diferente da igreja de hoje. É uma igreja só, está debaixo do mesmo senhorio, tem os mesmos dons espirituais, o Espírito Santo está abundante nas nossas vidas e ao longo da história que a igreja se afastou da comunhão com Deus e da comunhão com a palavra, mergulhou em densas trevas. Mas Deus, pelo seu Espírito, ao longo da humanidade, tem restaurado a sua igreja, o amor pelas Escrituras, o amor pelo mover de Deus e pela unção do Espírito Santo. Quando casamos essas coisas, irmãos, nós vivemos uma vida diferente. Como é bom ser avivado pelo Espírito, como é bom ser guiado pelas Escrituras.
entender as Escrituras, compreender as Escrituras, ter luz sobre as Escrituras. Porém, se tudo isso não nos leva a viver uma vida piedosa, justa, uma vida para Deus, eu acredito que tem alguma coisa errada. Então, mais importante do que a gente debater aqui as questões teológicas ou as interpretações filosóficas, é nós buscarmos viver uma vida para Deus, uma vida de santidade, uma vida de evangelização, uma vida de amor aos irmãos. Amém? Então, que nós possamos buscar conhecer a Deus, que nós possamos buscar conhecer a palavra, não para mostrar para as pessoas que nós sabemos mais do que os demais, mas para que através do nosso conhecimento, pessoas sejam alcançadas, libertas e abençoadas para a glória de Jesus. Amém? Então, iniciando mais uma semana, que Deus te abençoe. Amém? Na medida do possível, se proteja, tá certo? Use máscara, lave as mãos, use álcool gel. Deus é contigo. Ele vai fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Até amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos.